E se eu te falar que tem crentes que são salvos, que não vão perder a salvação, mas esses mesmos que vão à igreja, pregam, cantam, participam da ceia do Senhor, mas estes não vão poder participar do arrebatamento da igreja. Quem são estes? Qual é o motivo que vai fazer muitos crentes salvos não participar do arrebatamento? Será que você não está correndo risco de também não poder participar? Bom, se você quiser entender mais sobre esse assunto, é só você não sair desse vídeo e ficar comigo até o final. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, meu nome é Wagner Lisboa, esse canal é sobre informação e conhecimento e vida cristã. Você que está chegando agora, eu convido você a apoiar o nosso trabalho, você que gosta desse tipo de conteúdo, e é muito simples de você fazer parte desta família aqui. É só você se inscrever no canal, que é o botão que está aqui embaixo. Também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando sai um novo vídeo aqui para te abençoar, combinado? E antes de eu revelar um grande mistério para você que muitos fazem confusão concernente à salvação e o arrebatamento da igreja, eu preciso que você acompanhe comigo a leitura do livro do Apocalipse, capítulo de número 7, do versículo 9 ao versículo de número 14, que diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono. E perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, você está vendo aqui o que João exatamente viu sobre uma multidão. Aqui não está falando 144 mil, aqui não está falando só de Israel, aqui está falando de pessoas de todas as nações, de todas as línguas, raças, ou seja, uma grande multidão de pessoas incontáveis que chegou diante do trono de Deus, adorando e agradecendo pela salvação. Agora preste bem atenção, porque esse vídeo aqui pode dar alguma divergência para alguns que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas esse vídeo aqui em específico é para os que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação e uma parte da igreja será arrebatada antes que isso aconteça. Então não tem problema se você pensar diferente, pode deixar aqui a sua opinião, a gente vai ler com muito carinho e sempre vai estar respondendo a todos com muito prazer. Pois bem, esse texto aqui mostra claramente uma multidão de salvos que passaram pela grande tribulação, ou seja, não participaram do arrebatamento da igreja, não subiram no arrebatamento da igreja, mas venceram, passaram e venceram a grande tribulação, e agora estão diante do trono de Deus clamando, adorando e agradecendo pela salvação. E João perguntou ao anjo: quem são estes? E o anjo diz claramente: esses são os que estão vindo da grande tribulação. Por isso, eu pergunto-lhes: quem são estes? Por que não participaram do arrebatamento? E como eles conseguiram vencer a grande tribulação? Como é que eles conseguiram agora estar diante do trono de Deus, permanecendo salvos? E antes que você entenda melhor sobre esse assunto, eu peço para você mais uma coisinha que para você não custa nada, mas para a gente aqui é muito importante, eu vou ser muito grato a você. É você deixar o seu like, porque se você clicar aí no joinha, clicar no gostei, isso vai fazer o YouTube entender que esse vídeo é importante para algumas pessoas e vai mostrar o vídeo para mais pessoas, combinado? Vamos lá, pessoal, para a gente entender o primeiro ponto, que é aqui que muita gente faz uma confusão, e isso não é ensinado em muitas igrejas, que é a importante divisão, a separação de salvação e herança do reino. Muita gente entende ou aprende que todo salvo vai reinar, mas não é bem assim que a Bíblia mostra-nos. Paulo disse
na sua carta aos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que a salvação ela não vem de nós, é um dom gratuito. Quando se fala de dom, está falando de um presente, é algo que a gente não merece. E ele fala, é um favor imerecido. Isso não vem de nós, mas vem de Deus. Não vem pelas obras. Preste atenção nisso daqui, a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, ou seja, ninguém é salvo porque fez ou deixou de fazer alguma coisa. A pessoa é salva porque há nela o dom de Deus, o dom da salvação. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, ou seja, até para se arrepender, o homem é carente da ação do Espírito Santo de Deus e o homem caído não tem capacidade de se arrepender sozinho. Isso trata-se de salvação. Paulo aqui não está falando de herdar o reino de Deus. Paulo aqui está falando sobre ser salvo, sobre não ser condenado ao inferno. Mas quando a Bíblia fala de reino, o assunto é outro. Aqui já não entra a questão de dom, aqui já não entra a questão de favor imerecido. Mas a Bíblia diz em Mateus 11:12 que o reino de Deus sempre foi, até hoje, tomado à força. Ou seja, entra aqui o esforço, entra aqui de fato as obras. Para quem não sabe, o reino de Deus que vai ser implantado sobre essa terra vai ser um reino baseado em obras. Ou seja, se a pessoa tem obra, ela é merecedora de reinar. Se ela não tem obra, ela não é merecedora de reinar. Aqui você começa a entender o porquê que Jesus falou muito sobre algumas ações dos crentes que impediriam desses crentes herdarem o reino de Deus. Ele não estava falando de não ser salvo, ele só estava falando de não herdar o reino de Deus. Talvez você nunca percebeu, mas Jesus nunca pregou sobre salvação aos judeus. Pode ler a Bíblia, você nunca vai ver Jesus pregando sobre a salvação, como ser salvo. Os inícios de mensagem sempre eram, é chegado o reino de Deus. Ele sempre citava sobre o reino de Deus. Por quê? Exatamente porque ele estava entre o povo escolhido para ser salvo. Se você fizer um estudo com muita atenção na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11, você vai compreender todo o processo de salvação para a nação israelita, que é um povo escolhido. Aí alguns dizem, mas eles não aceitaram Jesus e perderam a salvação. Não tem nada a ver. Em Romanos 11 você entende que foi Deus quem fechou o coração dos judeus. Por que os judeus não aceitaram Jesus como Salvador? Porque esse era o plano de Deus. Se os judeus aceitassem Jesus como Salvador, ele não iria para a cruz. Se Jesus não fosse para a cruz, a salvação não chegaria até os gentios, não chegaria até nós. E a dureza de coração dos judeus é a salvação dos gentios. É isso que Paulo explica na sua carta aos Romanos, capítulo 11. Um fato interessante que talvez passou desapercebido para muitos cristãos é aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus ali no Calvário. Ele olha para a cruz do meio, olha para Jesus e é interessante, ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Olha que interessante, ele não está pedindo para ser salvo. E Jesus não promete para ele um reino. Por quê? Porque Jesus não poderia prometer, porque aquele homem não tinha obras para herdar o reino de Deus. E repito, o reino de Deus não é por fé, não é por graça, não é um favor imerecido. A pessoa precisa merecer. Ele não merecia porque tinha obras más, porque cometeu crimes. Então Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. Paraíso não é reino. Você já prestou atenção no texto? Jesus não está prometendo um reino, mas está dizendo que ele vai estar no paraíso. O que é o paraíso dentro da Bíblia Sagrada? É um lugar de descanso para quem é salvo em Cristo Jesus. Era como se Jesus estivesse dizendo para ele, eu vou te salvar porque você está me reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida, mas você vai descansar e vai para o paraíso. O reino, eu não posso te colocar lá porque você não merece. Salvação é pela graça, favor imerecido. Reino é tomada força, é favor merecido. Por que muitos crentes não vão reinar? Por que muitos crentes não vão fazer parte do arrebatamento? Porque não merecem. São crentes salvos, mas não vão poder reinar. O arrebatamento da igreja não é simplesmente para salvos. Para quem não sabe, o arrebatamento é um tempo que Jesus vai tirar os herdeiros do reino da terra para comemorar por 7 anos nas bodas do Cordeiro. E depois desses 7 anos, os herdeiros do reino, juntamente com o rei, vai vir sobre essa terra e será implantado o reino de Deus sobre essa terra, e esses reinarão com Cristo. E é sobre esses que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, diz exatamente assim, e ao que vencer
e guardar até ao fim as minhas obras. Não está falando de salvação, está falando de obras, de frutos. A esses o Senhor dará poder sobre as nações, ou seja, ele está falando sobre reinar sobre todas as nações. Quem não tem obras, quem não tem frutos, não merece o reino, não poderá participar das bodas do Cordeiro, vai ter que ficar aqui. Você vai ver muito Jesus falando sobre a árvore que não dá fruto. Você vai ver muito na Bíblia Jesus falando sobre os frutos, e quem não dar fruto será cortado, será jogado no fogo. Esse fogo aqui não é o fogo de condenação quando se trata de frutos. É o fogo de tribulação, é o fogo de sofrimento, para que a pessoa seja moldada e entenda que no reino de Deus só entra quem merece. Ou seja, coisas pequenas podem impedir muitos crentes salvos de herdar o reino de Deus. Perde a salvação? É claro que não, porque a salvação não é por obras, é pela fé em Cristo Jesus, mas não vai poder reinar. Reino está ligado à perfeição, não é simplesmente o fato de ser crente, mas está ligado ao fato de ser perfeito, de cumprir todas as regras, de ser frutífero no reino de Deus. Aquele jovem chegou até Jesus e disse: o que eu faço para herdar o reino de Deus? Ele já era um jovem salvo, ele era judeu, é o escolhido, Jesus sabia muito bem disso. Aí Jesus diz assim: você conhece os mandamentos? Ele conhecia todos os mandamentos. Aí Jesus diz assim: mas se você quiser ser perfeito, preste bem atenção, se você quiser ser perfeito, ou seja, quer herdar o reino, então vai vender tudo que você tem e reparta com os pobres. Para entrar no reino, tem que merecer, tem que ser perfeito. E aquele jovem entristecido não gostou da proposta do reino e saiu e não quis mais conversa, ou seja, o reino não é para qualquer pessoa. Quando a Bíblia diz sobre guardar aquilo que a gente tem para não perder a coroa, a Bíblia não está falando de salvação aqui. Coroa não está ligada à salvação. Coroa está ligada ao termo reino. O que o livro do Apocalipse está revelando aqui? Para não perder o direito de reinar, ou seja, para não perder essa coroa, guarda o que você tem. Está falando de esforço, está falando de obras, está falando de ser perfeito. Crentes salvos que não dão fruto não poderão participar do arrebatamento e não vão reinar com Cristo, e esses vão sim passar pela grande tribulação, mas não vão perder a salvação. São esses que João viu se achegar diante do trono de Deus, porque foram fiéis na grande tribulação, porque venceram. Se você quer ser apenas salvo, você pode através da graça, é favor imerecido, não paga nada, não precisa ter obras, não precisa se sacrificar, é só crer em Jesus. Mas se você quiser herdar o reino de Deus, se você quiser ter poder sobre as nações, se você quiser reinar com Cristo, você precisa frutificar, você precisa ter obras, você precisa dar frutos e você precisa merecer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido as suas dúvidas. Comente aqui o que você achou, o que você aprendeu aqui, foi novidade para você? Qual é a sua opinião? Você que é salvo, você merece o reino de Deus? Você vai participar do arrebatamento da igreja ou você vai ficar aqui para passar pelo fogo? Tem coragem de responder? E não se esqueça, se você não quiser perder mais nenhum conteúdo aqui do nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe e até a próxima.